Olá, queridos alunos, tudo bem? Então, vamos continuar com a gravação, agora com a segunda parte falando da atmosfera, do ar nos ecossistemas. Então, vamos lá. Continuando com as propriedades do ar, só relembrando antes de continuar, no vídeo anterior nós já falamos que o ar é matéria e possui massa, o ar ocupa espaço, ele tem densidade e ele consegue se comprimir e se expandir, tá? Agora nós vamos às propriedades restantes. A próxima propriedade que nós iremos ver é a pressão do ar. Pressão do ar é a força exercida pelo ar. Então, sempre entendam que pressão é uma força exercida por alguma coisa. Quando a gente fala de água, a pressão da água é a força que a água exerce, mas nesse caso nós estamos falando do ar, então a pressão do ar é a força exercida pelo ar sobre os corpos, tá bom? Isso segue uma regra, que é a seguinte: quanto maior for a quantidade de ar, mais pressão vai exercer, e o contrário também. Quanto menor for a quantidade de ar, menos pressão vai exercer, tá? E a pressão, ela é medida por um aparelho que se chama barômetro. Então, quando nós queremos saber como está ou quais os valores da pressão, ou se a pressão subiu, se a pressão caiu, nós pegamos esse aparelho, que é o barômetro, e ele consegue medir a diferença de pressão, qual é o valor, se ela aumentou ou se ela diminuiu, tá? Então, agora falando das moléculas, então aqui nós temos o primeiro exemplo, aqui na imagem de baixo, que eu estou circulando em vermelho. Quando a gente tem aqui um ar em baixa pressão, significa que suas moléculas estão mais afastadas umas das outras em relação a um ar de alta pressão. Então, aqui nós vemos um ar que possui baixa pressão. Cada pintinha branca representa uma molécula de diferentes gases formando o ar. Se essas moléculas estão mais afastadas umas das outras, elas não terão tanta força para empurrar ou para exercer pressão sobre um corpo ou um objeto. Já do outro lado da mesma imagem, nós vemos um ar que possui alta pressão, que eu estou circulando aqui em roxo. Esse ar de alta pressão, se vocês forem reparar, a imagem representa muitas moléculas, moléculas mais próximas umas das outras. Isso significa que, se elas estão mais próximas, elas vão ter mais força para conseguir empurrar um objeto ou exercer pressão sobre um corpo. Isso significa, então, que esse ar ele possui alta pressão. Só lembrando a vocês que a gente fez um exercício, um mini experimento na nossa aula ao vivo, que eu acho legal a gente refazer agora, para entender esse conceito melhor. Vocês vão aproximar a mão do rosto e assoprar. Vocês vão assoprar primeiramente com a boca aberta, simulando o ar de baixa pressão. E depois vocês vão assoprar com a mesma intensidade, porém com a boca mais fechada, deixando pouco ar sair, obrigando as moléculas do ar a se juntarem, simulando um ar de alta pressão. Aí vocês vão ver em qual dessas situações vocês vão sentir o vento provocado pelo sopro de vocês bater na mão de vocês com maior força. Isso vai ajudá-los a entender melhor. Tá? Então, sempre retomando, quando as moléculas estão mais próximas, quando elas estão mais comprimidas, a pressão é maior. Quando elas estão mais rarefeitas, ou seja, mais afastadas, a pressão é menor, tá bom? A pressão, ela pode ser diferente também. Diferentes locais podem possuir diferentes quantidades de ar acima de si. Locais de baixa altitude possuem maior pressão atmosférica e o contrário também é verdade. Locais de alta altitude possuem maior pressão atmosférica. Então, vamos ao desenho. Aqui eu vou sinalizar em verde o tamanho da coluna de ar. Primeiro conceito que a gente tem que retomar. Nível do mar é um nível que eu estou aqui sinalizando em verde, que a altitude é baixa. À medida que a gente vai subindo uma montanha ou numa cidade mais alta, a gente vai elevando a nossa altitude. Então, aqui é a altitude alta no topo da montanha, a altitude baixa no litoral, tá?
Agora, em azul escuro, vou sinalizar as colunas de ar. Vamos entender que aqui onde eu estou passando esse traço é o final da nossa camada de atmosfera, tá? Então, a atmosfera ela tem um final e aqui acima desse fim é o espaço, acabou a atmosfera do planeta. Então, o limite superior, que é esse que eu risquei aqui em azul, ele é o mesmo para todo mundo. Agora, quanto mais baixo em altitude, ou seja, quanto mais próximo ao nível do mar que uma pessoa está, mais ar vai ter desde o topo da cabeça dela até o final da atmosfera. Agora, quanto mais alto uma pessoa tiver, ou seja, aqui em azul mais claro, em cima da montanha, quanto mais elevada for a altitude que essa pessoa se encontra, menor vai ser a camada, a coluna de ar que vai estar desde cima ou em volta do corpo dela até o final da atmosfera. Isso significa que quanto mais alto em altitude uma pessoa se encontra, menos ar vai ter e maior vai ser a pressão, tá? Então, locais de baixa altitude, como por exemplo o litoral nesta imagem, possuem maior pressão atmosférica, enquanto locais com alta altitude, ou seja, em cima da montanha nessa nossa imagem, ou em cidades que possuem uma altitude mais elevada, como por exemplo, cidade de São Paulo em relação à praia, ao mar, ao litoral, quanto mais elevada for a altitude, menor é a pressão atmosférica. Se você ainda não entendeu, preste atenção ao próximo slide. Então, aqui, nesse próximo slide, nós estamos mostrando a quantidade de moléculas de ar, que são esses pontinhos pretos, a quantidade de moléculas de ar, as partículas de ar, que estão se formando de acordo com a altitude. Então, aqui, não sei se ficou claro, mas eu vou reforçar, tem aqui uma letra A, aqui embaixo, nessa figura de cima. Então, letra A. E já na parte superior da montanha, no topo da montanha, tem a letra B, tá? E os pontinhos pretos são as partículas de ar que estão em cada região. Vocês se lembram, no começo da videoaula passada, onde eu disse que as moléculas ficam presas pela força da gravidade? Pois é, aqui a Terra, o planeta Terra e a força da gravidade está puxando absolutamente tudo para perto de si, está atraindo absolutamente tudo para perto de si, como eu estou sinalizando aqui com as minhas setinhas. Com as moléculas de ar não seria diferente. Elas também estão sendo atraídas. E quanto mais próximo ao nível do mar, ou seja, quanto mais baixa for a altitude, com mais força essas moléculas estarão sendo atraídas. Isso significa que a concentração delas vai ser maior na parte mais próxima ao litoral. E à medida que elas vão subindo, à medida que a altitude vai subindo, a gente encontra cada vez menos moléculas, tá? Então, aqui fica bem claro quando a gente vê que o ar, aqui embaixo no ponto A, vou escrever aqui de preto para quem ainda não viu o ponto A, existe uma concentração maior de moléculas, de partículas de ar, enquanto aqui no ponto B, em cima da montanha, existe uma concentração menor. Então, aqui está até escrito, quer ver? Eu vou sinalizar para vocês. Ar rarefeito, tá? Ou seja, ele está com as moléculas mais espalhadas. E aqui, ar denso, seria ar mais denso, né? Porque todos os dois possuem densidade. O que vai mudar é se a densidade é maior ou menor. Então, quanto mais próximo ao nível do mar, quanto mais baixa a altitude, maior vai ser a concentração de moléculas de ar e maior vai ser a pressão. Quanto mais uma pessoa sobe em altitude, menor vai ser a quantidade de partículas e menor vai ser a pressão que o ar exerce, portanto, tá bom? Aqui temos um GIF na parte de baixo que reforça esse conceito. Duas pessoas diferentes, uma embaixo ao nível do mar, né? Em inglês, sea level significa nível do mar,
e aqui em alta altitude, high altitude, significa que a pessoa está em cima da montanha. Quanto mais alta a altitude, menor é a quantidade de moléculas, e quanto mais baixa a altitude, mais próxima ao nível do mar, maior é a quantidade de moléculas, tá? Então, reforçando uma coisa que foi discutida em aula, quando nós estamos num carro, por exemplo, indo para a praia, nós fazemos esse movimento. A gente está numa cidade alta e a gente vai descer em direção à praia. O que acontece? Essa maior quantidade de moléculas começa a forçar com mais pressão o nosso corpo. E geralmente nós não sentimos a pressão, nós só iremos sentir numa região mais sensível, que é a membrana dentro do nosso ouvido, que se chama tímpano, tá? E também quando nós vamos para locais com altitude muito alta, a pressão cai muito rapidamente e acontece o efeito contrário, mas que o nosso ouvido também sente. Então, por isso que é comum, quando nós estamos indo para a praia e o carro começa, o ônibus, o transporte começa a descer a serra, nós começamos a sentir um incômodo nos ouvidos, e o mesmo também acontece caso nós iremos andar de avião, caso nós façamos uma viagem de avião, tá? Isso vai causar também um incômodo no nosso ouvido, porém pelo motivo oposto, a pressão do ar está diminuindo bastante, tudo bem? A diferença de pressão, ela causa o vento. E o que é o vento? O vento é o ar em movimento. O ar, ele se desloca por diferentes direções, sempre dependendo da diferença de pressão. Então, sempre que o ar está em uma região de alta pressão, como nós iremos sinalizar aqui na imagem, aqui nós temos um ar em alta pressão. As moléculas, elas estão mais unidas, olha só a união das moléculas. Ela, então, procura ocupar espaços mais vazios. Aqui, nessa outra imagem, na parte vermelha da imagem, as moléculas estão mais separadas, o ar está rarefeito. Então, a tendência é que essa região de baixa pressão seja ocupada por uma região de alta pressão, e esse deslocamento do ar ele vai gerar o vento. Então, aqui nós temos uma imagem mostrando a praia, onde em cima do mar, durante o dia, o ar está mais gelado, porque a água está mais gelada em relação à areia. Se o ar está mais gelado, as moléculas estão mais unidas, isso vai gerar uma maior pressão. Aí, esse ar está mais compactado, está mais comprimido, e aí, em cima da areia, aqui no GIF, o ar está como? Está mais quente, porque a areia se aquece muito rapidamente. Quando o ar se aquece, ele fica mais rarefeito e de pressão menor. Isso vai fazer com que o ar de alta pressão que está em cima do mar, ele se desloque em relação ao ar de baixa pressão que está logo acima da areia. Isso vai gerar um vento de características constantes e que nós damos o nome de brisa, tudo bem? E aí, por último, nós temos a resistência do ar, que é a última propriedade do ar que nós iremos observar. A resistência do ar é a força do ar que se opõe ao movimento, ou seja, o ar vai no sentido contrário ao movimento. Isso nós conseguimos perceber, por exemplo, quando nós andamos de bicicleta, nós andamos de skate, nós podemos andar de carro com a janela aberta, nós podemos correr. Então, qualquer movimento que seja feito contrário ao vento, o vento ele vai gerar uma força oposta ao movimento e essa força se chama resistência do ar. Quanto maior for a velocidade que o corpo está se deslocando, mais resistência ele vai encontrar, mais o vento vai fazer uma força contrária. Isso tem bons usos, como por exemplo,
o paraquedas, aqui do nosso amigo Coiote. Todos os paraquedas, eles seguem esse conceito de resistência do ar. Eles se abrem e aí a queda do corpo em um paraquedas aberto, ele vai sofrer com a resistência do ar, que está sendo empurrado no sentido oposto, e é isso que vai desacelerar o paraquedas, fazendo com que as pessoas, ou no caso, o nosso amigo Coiote, chegue em segurança ao chão, tá? Mas existe também a desaceleração de alguns corpos em relação a outros. Então, aqui nós temos um experimento onde se joga uma pedra e uma pluma, uma pena no chão ao mesmo tempo. Porque no planeta Terra, os dois caem em velocidades diferentes. Porque quanto mais um objeto oferece uma resistência do ar, mais ele vai ser desacelerado e mais lentamente ele vai cair. Então, muitos de vocês me perguntaram, professora, se eu jogo um aviãozinho de papel, se eu deixo uma folha de papel cair, por que que ele cai devagar? É por causa da densidade? Não, não é. É por causa desse movimento oposto à aceleração, que se chama resistência do ar. Tudo bem? Essa é uma das propriedades do ar. Então, é isso, pessoal. Se alguém tiver dúvida, por favor, não se esqueça de cadastrar a dúvida no site ou anote numa folha para que a gente possa tirar na próxima aula ao vivo que nós tivermos, tudo bem? Um beijo para vocês e até a próxima.